Olá, família! Graça e paz abençoados! Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma mensagem libertadora da Palavra de Deus. Vamos continuar falando sobre estes temas, estes assuntos que, por certo, têm atribulado a mente de muitos filhos de Deus, e embora o povo da graça de Deus tenha recebido esta palavra maravilhosa que é digna de toda aceitação, por certo ainda existe algumas dúvidas, alguns questionamentos acerca de alguns temas, né? De alguns textos bíblicos, principalmente nos livros históricos ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, e nós sabemos que ali não é o evangelho da nova e eterna aliança, tá bom? Então, esses livros onde Jesus de Nazaré estava vivo, onde estava atuando no seu ministério terreno, onde os apóstolos estavam sendo ali comissionados, enviados para propagar a chegada do reino de Deus. Então nós temos alguns escritos que exigem um certo cuidado para analisarmos à luz do evangelho, da palavra de Deus, até porque são textos que a etimologia da palavra, o sentido da palavra foi mudado. São também textos conhecidos como força de expressão, tem figura de linguagem, tem parábola, e nós precisamos analisar com olhos iluminados para discernir de fato o que é que está acontecendo, ou o que aconteceu ali em determinados textos, em determinadas passagens bíblicas, tá bom? Obrigado vocês que já estão aí no comentário. Graça e paz, graça eterna, deixa teu like, compartilha aí esta mensagem. Se eu não me engano, nós falamos alguns dias atrás sobre a casa varrida e os 7 espíritos imundos, né? Então nós tocamos neste assunto porque muitas pessoas, inclusive da graça de Deus, pessoas que já acompanham o Evangelho da Graça, tem algumas dúvidas em relação a esses textos, como o endemoniado de Gadara, né, o gadareno, aquele tema que nós falamos sobre os 7 espíritos imundos, que o último estado daquele homem se tornou pior do que o do primeiro, né? Então nós falamos naquela mensagem e eu percebi que houve de fato uma edificação, muitos irmãos nos comentários também compreendendo e glorificando a graça de Deus. Isso é maravilhoso, abençoados. Por quê? Porque a religião, ela pega o texto nu e cru e aplica e quer que a igreja aceite, quer que os irmãos recebam como uma revelação, como uma palavra infalível, inerrante. E a gente sabe que não é bem assim, abençoado. A gente sabe que existem textos ali que você precisa, ao consultar todo um contexto pactual, a entrar dentro da cultura do judaísmo, você vai percebendo muitas coisas que não faz sentido e que quando você se aprofunda mais um pouco, você vai ver que realmente tem um entendimento por trás daquilo, como nós falávamos outro tempo aí, alguns dias atrás, sobre aquele texto também da figueira seca, né? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Então são esses textos, principalmente dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente vai discutindo, vai entendendo por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, se o texto diz que não era tempo de dar figos, né? Então não fazia sentido Jesus culpar a figueira, sendo que não era tempo de ter figo. O problema é que a figueira estava cheia de folha, e se tinha folha, necessariamente tinha que ter o fruto. Mas Jesus usa a figueira para dar exemplo dos fariseus, que eram todos bem equipados, bem vestidos, mas não tinham frutos, né? A religiosidade. Meu irmão Geraldo, tamo junto, meu irmão.
Forte abraço. Então, abençoados, é necessário a gente entrar nesses temas para a gente ir quebrando, né, esses mitos na mente do povo de Deus. Então vamos lá, eu estava aqui meditando o que eu ia falar nessa tarde, nessa noite, e me veio esse assunto na mente, né? Esta, ou essa, eu coloquei essa, né, mas é para ser esta, né? Essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Jesus disse isso, que aquela casta de demônio só saía por meio de jejum e oração. E aí eu fiquei ligado, eu fiquei pensando, eu fiquei meditando. Por que é que no sistema religioso, eu não sei você, mas eu participava diretamente, eu estava ali frequentemente participando do jejum, das orações, dos projetos, das campanhas. E aí eu fiquei questionando a mim mesmo. Muitas vezes, né, eu já falei em outras mensagens, eu era um exorcista de primeira, eu soprava e os pseudos demônios caíam, mas já aconteceu em outras vezes eu tentar expulsar o pseudo demônio e o demônio não saía. O demônio não saía de jeito nenhum, e eu ficava ali me culpando. Será que foi porque eu pequei em alguma coisa? Será que foi porque eu pensei mal contra o meu pastor? Porque jejum e oração eu sempre fazia. E por que tinha demônio que eu não expulsava? Tinha demônio, tá? Que eu não expulsava. Hein? Então isso fica na mente das pessoas. Então até hoje o sistema religioso, eles pregam isso. Então eles obrigam a igreja a fazer jejum, oração forte, jejum, porque existe casta de demônio que só expulsa com jejum e oração. A minha primeira pergunta é, essas igrejas que nós conhecemos aí na TV, vou falar da TV, essas igrejonas aí, tá? Que tem em torno de 15 anos, outras têm 40 e poucos anos, essas mais famosas aí da Pomba e tal. Esse povo expulsa demônio todos os dias, porque todos os dias tem reunião ou reuniões, e todos os dias eles estão expulsando demônio. A minha pergunta é, e por que esses demônios sempre voltam? Você não acha que todo dia que essas pessoas expulsam um demônio é um demônio inédito? Não, hoje foi uma pessoa endemoniada, o pastor lá dessa igreja expulsou. Aí amanhã vai outro endemoniado de outro bairro, o pastor vai lá e expulsou. Bom, uma vez que esse pseudo-pastor expulsou esse pseudo-demônio, essa pessoa teria que ficar livre, não é isso? Liberta. Porque quando Jesus, falar como aqueles legalistas, quando Jesus de Nazaré, aleluia, expulsava o demônio voltava? Me diga aí, vocês que estão ligados, quando Jesus de Nazaré expulsava os demônios, quando Jesus de Nazaré curou, expulsou o pseudo-demônio do gadareno, o demônio voltou? Aí você vai me dizer, não, irmão. O legalista vai dizer, não, porque o demônio foi para os porcos, e os porcos se precipitaram na água. Ué, mas quem morreu foram os porcos. Se demônio é espiritual, e vocês dizem que ainda haverá um juízo, e esses demônios serão lançados no inferno com Satanás, então os demônios que possuíam os porcos teriam que estar vivos, porque quem morreu foram os porcos, não foram os demônios. Então, quando Jesus expulsava os demônios, as pessoas não voltavam a ficar possuídas. E por que nessas igrejas que nós fazíamos parte, essas igrejas aí que expulsam demônio todo dia, de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, ou de domingo a domingo? Porque as mesmas pessoas se manifestam novamente, sendo que eles pregam que para expulsar casta de demônio tem que ser por meio de jejum e oração, e eles fazem jejum e oração. E por que vota? Porque o demônio retorna para essas pessoas. Ah, é porque a pessoa dá lugar. Ué, e por que Jesus voltava e não dizia isso? Olha, não dê lugar para o demônio voltar, não. Jesus expulsava e acabou. Você já pensou nisso? Eu tinha uma pastora que ela disse que fez parte da igreja da Pomba, né? Essa igreja famosa. E ela disse que ela foi pastora lá ela foi evangelista durante 9 anos. E ela disse que quando entrou e saiu, 9 anos depois, a mesma pessoa se manifestava com demônios. Tanto é que ela era usada como outdoor, né, para chamar atenção, para meter medo de fato, para mostrar o que o diabo fazia com as pessoas.
Agora, por que ela disse isso? Que 9 anos ela passou lá dentro expulsando esse pseudo-demônio da mesma pessoa e essa pessoa nunca foi liberta. Outra coisa, se casta de demônio só sai com jejum e oração, né? Por que é que esses pastores só expulsam essas castas de demônios das pessoas vulneráveis? Pessoas bêbadas, pessoas com problemas com drogas, pessoas com problemas social, pessoas com problemas o nível cultural, sabe? Sem nenhum tipo de instrução. Por que você não vê um empresário famoso se manifestar com casta de demônio? Por que esses pastores não abrem um propósito de jejum e oração forte para expulsar o pseudo-demônio que supostamente está usando aí, porque eles dizem isso, que é o diabo que está usando aí o presidente da Rússia para causar esta guerra contra a Ucrânia? Por que eles não abrem um jejum forte com jejum e oração, que é a casta de demônio que só sai com jejum e oração? Por que eles não fazem uma campanha de jejum e oração para expulsar os supostos espíritos malignos, demônios, que usa a vida desses ditadores aí pelo mundo afora? Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Irã, etc, 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 etc. Por que eles não expulsam esses demônios? Por que eles atribuem que a pessoa quando mata e quando rouba, quando estupra, quando está na homossexualidade, essas pessoas estão endemoniadas? Por que eles não fazem jejum e oração e expulsam definitivamente da vida das pessoas? Viu que não tem coerência, não tem fundamento, porque é tudo balela? Agora vamos entender, com olhos iluminados, algumas questõezinhas aqui? Vamos lá. Eu vou ler o texto e a gente vai analisar algumas questões aqui. Preste muita atenção. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21. Olha a leitura. A cura de um lunático. A epígrafe do texto diz que era uma pessoa lunática ou uma pessoa louca que tinha algum tipo de perturbação. Olha lá. A cura de um lunático. Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante. Acompanha comigo. E aqueles religiosos legalistas que pregam, né, exorcismo, vamos acompanhar também. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Em outra tradução vai dizer que é epilético. E eu já falei aqui, em uma outra mensagem, que certa feita eu me deparei com um epilético. Um homem, um jovem com quase 1,90 m de altura, com a sua namorada. Eu estava indo para o trabalho e ele passou mal, teve um ataque epilético e começou a espumar, né, pela boca, pelo canto da boca, os olhos ficaram brancos, né, ele contraiu os músculos, né, se eu posso dizer assim, oculares, né, e aí ficou aquele olho branco, aquela coisa estranha. Ele começou a tremer, ficar nervoso, empurrava a namorada tentava acalmar, e ele empurrava, ele teve falta de ar, teve aquela crise de ansiedade, e ele passou muito mal mesmo. E eu estava indo para o trabalho e eu fazia jejum e oração, porque eu tinha que estar preparado para expulsar essas castas de demônio. E eu comecei a colocar a mão na cabeça dele, está repreendido o demônio, está repreendido o Satanás, e ele me deu uns 2 empurrões também, mas aí eu fui para cima, né, porque eu dizia que eu estava cheio de Deus e ele estava cheio do diabo, então se eu estava cheio de Deus eu tinha que vencer o diabo. E aí comecei empurrando aquele homem e tal, e a sua esposa, sua namorada, não sei, começou a dizer: não, irmão, ele não tem demônio, ele sofre de epilepsia, ele faz tratamento e ele está sem o medicamento. E eu não queria saber disso, eu queria expulsar aquele demônio. E aí, quando eu insisti, que eu vi que não deu certo, eu simplesmente usei a força física, segurei forte, coloquei ele sentado, mandei ele se acalmar, mandei ele levantar a cabeça, respirar fundo, mas até então eu achava que era demônio, né, porque eu acreditava daquela forma. E aí eu comecei a acalmá-lo, tal, conversar com ele, e aí começava a falar, né, em nome de Jesus, se acalma, e eu usava o nome de Jesus porque eu achava que aquilo de fato era um demônio.
Mas aí eu conversei, na verdade, ele foi se acalmando, me agradeceu e depois foi embora e a esposa saiu agradecida, porque realmente... E outra coisa, Deus também olha a questão da nossa inocência, né, abençoado? Eu estava ali cheio do temor de Deus, acreditando que era demônio, e orando, aquela coisa toda. Então Deus, meus amados, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então eu acredito que Deus agiu, foi Deus que agiu para acalmar aquele jovem, foi Deus que restaurou, né, a consciência daquele jovem, foi Deus que trouxe novamente a respiração natural daquele jovem. Eu saí acreditando que eu tinha expulsado o demônio. Mas, na verdade, houve uma calma, uma tranquilidade na vida daquele jovem, que o próprio Deus causou isso, né? E eu saí, fui para a igreja contar o testemunho que eu expulsei o demônio. E hoje eu entendo que não foi. Aquele homem era um homem problemático, lunático, ele tinha problema de saúde, ele sofria de epilepsia, né? Ataque epilético. E o texto aqui está dizendo que esse menino, esse jovem, ele sofria de epilepsia, ele era lunático. E uma pessoa lunática, uma pessoa que tem ataque epilético, uma pessoa que tem problemas psíquicos, ela tem atitudes, ela tem ações, ela pratica coisa que foge do seu natural, sabe? Ela faz coisas, ela adquire uma força, né, que foge do seu natural porque ela não está em si, ela não tem domínio próprio. Ela se torna uma pessoa agressiva. Costuma dizer que o melhor remédio, né, para expulsar um demônio é um tranquilizante. Eu já vi homens de quase 100 e poucos quilos, perturbado, mentalmente falando, querendo quebrar a vidraçaria de loja, que simplesmente 4 homens tinham que segurar porque ele era muito forte, e aplicou-se uma injeção tranquilizante e a pessoa ficou docinho como um gatinho. O leão virou um gatinho. E aí o demônio então foi embora? Com injeção? Com diazepam? Hã? E aí? Pois é. Então, este homem chegou pedindo a Deus, pedindo a Jesus, para que curasse aquele filho, né? Versículo 15. Senhor, tem misericórdia. Mateus 17, 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático, né? Ou que sofre de epilepsia. Pois muitas vezes cai no fogo, olha lá. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Então você quer me dizer, os legalistas, os pastores, os exorcistas ambulantes, e eu vou falar daqui a pouco, ou você quer me dizer que essa pessoa, essa criança estava endemoniada? A primeira pergunta que eu quero saber é o seguinte: por que é que esta criança estava endemoniada? Porque os pastores pregam, você há de concordar comigo, que demônio só possui pessoas por causa do pecado, é ou não é? Então se a pessoa é uma pessoa que peca, anda na bebedice, anda na feitiçaria, a pessoa anda nas drogas, na prostituição, então essas pessoas que praticam tais obras, essas pessoas estão vulneráveis a serem, ou são candidatas fortíssimas a serem possuídas por demônios. Mas criança, eles mesmos pregam isso, né? Os próprios pastores legalistas pregam isso, que criança não tem pecado, não tem consciência de pecado, até porque eles nem batizam nas águas dizendo que criança não tem pecado. Aqui não fala, eu vou ler aqui, mas eu acredito que não fala a idade dessa criança, mas era uma criança. Então, se era uma criança, era uma pessoa inocente. Não era alguém que premeditava pecar, que matava. Não era alguém, aqui não era alguém que roubava, aqui não era alguém que se prostituía, né? Que dava lugar ao diabo. Aqui era uma criança. Hein? Então, por que é que esta criança ficou endemoniada? E detalhe, com casta de demônio. Não foi com um demônio, foi com uma casta de demônio. Como eles gostam de falar, com uma legião de demônio. Tá? Casta quer dizer grupo, multidão. Ou legião, que no contexto lá do endemoniado de Gadara, legião correspondia a 60 mil soldados. Tá?
Uma legião de soldados romanos, por exemplo, era 60 mil soldados. E quando Jesus perguntou quem és, ele disse, é legião. O endemoniado, o perturbado de espírito, achava que ele era uma legião, que ele era 60 mil soldados romanos. Então, por que esta criança estava possuída de uma casta de demônio, sendo que criança não peca? Que tipo de pecado esta criança cometeu para estar cheios de demônio? E aí? Cadê os teólogos aí? Porque ninguém diz que Saulo, anti-Saulo, quando perseguia a igreja, por que ninguém diz que Saulo, quando prendia os cristãos e consentiu na morte de Estevão, ninguém diz que Saulo, de Tasso, estava possuído de casta de demônio? Agora, por que Deus não seria injusto permitir, né? Ou por que será que os demônios não possuíam Saulo, que era um religioso que perseguia a igreja de Cristo, o povo de Deus lá no primeiro século? Deus não permitia que Saulo fosse possuído por uma casta de demônio, mas Deus ia permitir que uma criança inocente fosse possuída por uma casta de demônio. E aí? Vocês já pensaram nisso? A graça de Deus nos faz pensar. O Evangelho da Graça nos faz raciocinar. O culto é racional. Coisa que no sistema religioso você não podia pensar nessas coisas. E se você pensasse e questionasse o seu líder, você era visto como herege ou um próprio endemoniado. Então, o pai pediu socorro a Jesus, né, no versículo 15, Mateus 17, 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre. O menino sofria muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O menino caía, o menino não se jogava. Tá? O menino caía no fogo e caía na água. Obviamente que alguém tirava o menino do fogo e o menino da água para não se afogar e não se queimar. Não era que o menino caía no fogo e ficava lá dentro do fogo e dormia lá no fogo, e porque eu sou do fogo, e porque eu sou pentecostal do fogo, Jesus manda fogo. Não, não era isso. O menino caía no fogo, naturalmente, sofria, porque o pai disse que o menino sofria muito, então o menino se queimava. E por certo o pai, que era cuidadoso aqui, tirava logo o menino do fogo. Quando o menino caía na água, antes de se afogar, o pai estava ali do lado dele para socorrer, salvar o seu filho. Então, significa que esta casta de demônio, que, entre aspas, né, tem que fazer isso, significa que esta casta de demônio não conseguia matar esse menino, esta criança, porque o pai do menino não deixava. Que interessante. Então, o demônio, esta casta, tá? Vou frisar bem aqui, era uma casta de demônio. Então não era um, era uma legião de demônio. Então, para o sistema religioso, eles não conseguem estudar e discernir isso aqui. Se uma casta de demônio possuía aquela criança e jogava ela no fogo, jogava ela na água, então o pai daquela criança, que não era nem evangélico, que nem tomava santa ceia, que nem dava dízimo, que nem era batizado nas águas, o pai daquela criança salvava aquela criança do fogo e da água, porque aquela criança não morria. Ela sofria, mas ela não morria, porque o pai sempre tirava. Só que ele sempre dava aqueles ataques epilético. Ele era lunático, ele era doente. E ninguém curava. Por isso que o pai foi atrás de Jesus, porque sabia que Jesus iria curar o seu filho. Amém, abençoados? Quem está entendendo? Quem está acompanhando o raciocínio aí? Espero que eu esteja sendo compreensível nesta minha fala, tá bom? Então, ele disse, muitas vezes esse menino cai no fogo e cai na água. Versículo 16, olha 16. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo.
Então, aquele pai disse que levou aquela criança aos discípulos de Jesus, a Pedro, Tiago, João, Judas, para que aqueles discípulos curassem, mas os discípulos não puderam curar aquela criança. Aquela criança era uma criança lunática, aquela criança ela era doente, ela sofria de ataque epilético, ela caía do fogo, ela caía na água, o pai pegava, levava para os discípulos curar, e os discípulos não conseguiam curar. Se o pai estava procurando uma cura, aquilo era uma doença, ele entendia que era uma doença. Porque a palavra demônio, né, como o irmão Geraldo tem pregado em muitas mensagens, hoje nós já temos esse entendimento, a palavra demônio, ela vem do seu sentido original, daimon, que quer dizer gênio mau. Está falando de uma pessoa que sofre, sabe? Está falando de uma natureza, seja ela por doença, ou seja uma natureza ruim. Tá bom, abençoado? Então, houve um grande filósofo, se não me falha a memória, foi Aristóteles. Ele foi chamado de demônio divino pela sua sabedoria, pela sua instrução, pela sua intelectualidade. Ele foi chamado de demônio divino, sabe? Então, daimon está falando de uma personalidade, de um gênio, ou mal ou bom. Quando o daimon é mal, a pessoa é má, ou é doente. Quando o daimon é bom, a pessoa é do bem, ou é inteligente. Nesse sentido, abençoado. Amém? Não tem nada a ver com seres espirituais. É porque o sistema religioso nos ensinou a demônio, endemoniado, é um espírito que entra na pessoa. E todas as vezes que nós lermos aqui a palavra espírito também, está falando do espírito da pessoa, do estado de espírito da pessoa. Lembra daquela jovem, lá em Atos, que dava muito lucro aos seus senhores? E Paulo expulsou aquele espírito. A leitura dá a entender que era um espírito externo que usava aquela mulher, mas não era. Paulo expulsou aquela capacidade, Paulo envergonhou aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores. O sistema religioso prega que ela era possuída por um espírito para adivinhar a vida das pessoas. Mas se ela era possuída por um espírito, por um demônio, como era que os homens mandavam no espírito, nos demônios? Se ela tinha senhores. Tanto é que os homens mandaram prender Paulo e Silas, está lá em Atos 16, logo depois, justamente porque Paulo e Silas estavam dando problemas, né? E desfazendo daquele comércio, daquela comercialização que aquela mulher tinha e aqueles homens tinham, porque ela dava muito lucro aos seus senhores. E quando Paulo expulsou aquele dom, aquele espírito de adivinhação dela, logo os seus senhores se apoderaram de Paulo, prenderam Paulo, perseguiram Paulo e a Silas, justamente porque a fonte, né? Eles viram ali a fonte do seu lucro indo por água abaixo. Então como é que aquela mulher estava possuída de demônio? Tinha um espírito maligno que usava aquela mulher? E os homens mandavam naquele espírito? Como assim? Não, porque o espírito ali era o espírito da mulher. Era o estado de espírito da mulher. 1 João, capítulo 4, João também diz: não acrediteis em qualquer espírito, não creiais em todo o espírito, examinai o espírito para ver se procede de Deus. E aí João vai continuar falando, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, espírito ali, João estava falando dos falsos profetas. Né? Lembra em 1 Coríntios, quando Paulo fala dos dons espirituais, que Paulo diz assim: o espírito do profeta, ele está sujeito, submetido ao profeta. Ou seja, o profeta tinha que ter domínio próprio, autocontrole. É a mesma coisa. Paulo dizendo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É como se eu dissesse aqui, o meu espírito,
a minha inteligência, o meu entendimento, a minha racionalidade, o meu querer, as minhas faculdades está sujeita à minha pessoa. Então eu tenho que ter controle daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. Entendeu, abençoados? Porque eu tenho que ter esse autodomínio. Eu tenho que ter um equilíbrio emocional. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso falar algo aqui nesta mensagem para ofender alguém, principalmente um religioso? Eu posso. Eu posso ter vontade aqui de expor, por exemplo, alguém? Posso. Pode me vir à memória aqui, expor alguém, e me ver aqui agora. Me ver aqui agora expor alguém, dar nome. Mas eu não vou dar, porque o espírito de Elcio é sujeito a Elcio. Quem está entendendo? Então Paulo disse, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E lá no contexto era em relação a falar em outros idiomas, ou nas famosas línguas, como o sistema acredita que é língua de anjo. Então eles estavam falando em outros idiomas, eles estavam profetizando em todo o tempo, e Paulo disse, não é assim. Deus é um Deus de ordem e decência. Ah, mas eu perdi o controle, eu estou cheio do Espírito Santo, e é por isso que eu estou falando, eu estou profetizando. Paulo disse, de jeito nenhum. Aí Paulo vai ensinar a igreja, instruir. Quando alguém falar em línguas ou em outro idioma, fala 2, no máximo 3, e tem que haver alguém para interpretar. Ah, mas eu não me controlo. Controla sim, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então é por isso que João fala lá na carta, no capítulo 4, que não era para eles acreditarem em qualquer espírito, porque tinha se surgido muito falsos profetas, estava falando de homens. Então o espírito ali não é um espírito maligno que entrou nos falsos profetas. Eram os próprios profetas que eram falsos. Quem está entendendo, dá glória. Então, abençoados, como eu falei, a mesma coisa foi aquela mulher que adivinhava e dava muito lucro aos seus senhores. Era o espírito dela. Ela tinha uma capacidade, ela tinha um dom que ela usava para dar lucro aos seus senhores, para enganar o povo, diga-se de passagem. É como se eu tivesse um dom, ao invés de promover o bem, eu fosse promover o mal. Né? Nesse sentido. Quem está entendendo? Quantas pessoas têm um dom, uma sabedoria, mas ao invés de investir, de estudar, de projetar algo para promover o bem, simplesmente ele vai inventar, criar uma bomba. Né? Quantas pessoas têm um dom? Vou dar um exemplo simples aqui. A pessoa tem um dom lá de engenharia, sabe? De uma ciência, sei lá o quê. Ele pode pegar lá um... Tem gente que tem esse dom, né, irmão? Eu tenho um primo que ele é... Eu não sei se ele está fazendo isso hoje, mas eu observava que ele era muito curioso. Ele pegava lá um motorzinho lá de ventilador, pegava lá 2 pilhas, pegava lá uma lata e colocava um motor e tal. De repente fazia um carrinho, o carrinho saía andando. Então tem gente que tem um dom para criar algo. Mas já pensou se essa pessoa, ao invés de ter aquele dom de criar algo bom, ela vai criar uma bomba caseira, por exemplo, para fazer mal às pessoas? Tá entendendo? Então aquela mulher tinha um dom, mas ela usava negativamente para enganar as pessoas. Você sabia que tem muitos homens aí, pregadores, que tem o dom, discerne, entende a palavra, compreende, mas eles usam para o mal. Por exemplo, vocês aí entendem a palavra da graça. Vocês entendem o evangelho. Então qual é o nosso dom hoje? É transmitir essa mensagem com coerência para que as pessoas entendam e se libertem. Mas você sabia que tem gente que nos assiste, que até entende a mensagem, mas ele distorce ao seu bel prazer para escravizar as pessoas? Em nome de Jesus, viu? Um exemplo simples que eu vou dar. A maioria dos pastores sabe que dízimo não é dinheiro na Bíblia. Porque a maioria estudou teologia. A maioria dos pastores sabe que línguas estranhas não é essa baboseira aí de labassúria, libicanta.
Eles sabem que línguas estranhas são idiomas. Mas e por que eles não pregam a verdade? Eles preferem continuar enganando as pessoas. Então, eles têm o dom, a capacidade de discernir, de entender, mas eles preferem continuar na operação do erro. Por quê? Porque tem lucro. Eu lembro que há quase 8 anos atrás, quando eu comecei a entender o Evangelho da Graça, eu tive que reunir algumas pessoas, né, a própria minha esposa, meu irmão e algumas pessoas, e comecei a falar, principalmente para os mais próximos, gente, vocês me ouviram aí falar línguas estranhas, isso é engano, é assim, assado. Gente, vocês ouviram aí eu falar sobre dízimo, isso é engano. Gente, eu batizava nas águas para salvação, isso é engano. E diga-se de passagem, nem é necessário. Gente, eu pregava sobre Santa Ceia, eu levava lá o pãozinho e o suco para até uma pessoa que não estava vindo para a igreja, que estava doente, o pastor mandava levar na casa dele para ter comunhão com Deus, isso é engano. Quer dizer, eu comecei a entender o Evangelho e comecei a desconstruir tudo aquilo que eu tinha construído durante 18 anos na vida das pessoas. Mas tem gente que não tem caráter. Eles sabem da verdade, mas eles preferem continuar no erro. Então aquela mulher tinha um dom, mas ela preferia adivinhar e dar lucro aos seus senhores. Então aquela criança, voltando aqui para o assunto, aquela criança era doente, precisava de cura. Só que o pai levou para os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não puderam curar. Agora olha interessante aqui, vamos lá. Olha lá. 16. E trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. 17. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Aí Jesus mandou trazer a criança. 18, preste atenção. 18. Mateus 17, 18. Traga a criança lunática, traga a criança que sofre de epilepsia, traga a criança que os discípulos não puderam curar ou expulsar o demônio, tá? 18. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, o menino ficou curado. Pronto. Então o texto vai dizer que Jesus repreendeu o demônio e saiu dele. Tá vendo? Tá vendo que você está mentindo? Jesus repreendeu o demônio saiu dele. Mas lembra da pergunta que eu fiz no início da mensagem? E por que os pastores repreendem os demônios saem e voltam? E por que os pastores repreendem os demônios saem hoje e voltam amanhã? Porque todo dia tem demônio, na mesma pessoa. Jesus repreendeu a enfermidade. Jesus curou a loucura daquela criança. Aquele mal saiu daquela criança, como aquela perturbação saiu da vida do gadareno quando Jesus também expulsou. Como assim, irmão Elcio? Mas por que? Por que é que os discípulos de Jesus não curaram? É porque a casta de demônio, ou eu posso usar o sentido legal, há doenças, disse Jesus, que só podia sair, a casta de doenças, que só podia sair com jejum e oração. Agora, segura aí que vem revelação bíblica, para você entender. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que é que nós não podemos expulsar esse demônio, ou esta casta de demônio? 20. Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Primeira coisa, vamos ver a contradição aqui. Então Jesus mentiu. Então Jesus disse que os discípulos não expulsaram aquela casta de demônio por causa da pouca fé. Agora eu faço uma pergunta aqui. Quer dizer, então, que esses pastores de hoje, quer dizer, então, que eu, irmão Elcio, na época do sistema, eu tinha mais fé do que Pedro, que andou com Jesus? Vamos tirar Tomé, porque Tomé era incrédulo. Mas quer dizer que Elcio, você aqui que está em graça, você, pastor legalista, que entrou aí para ver essa mensagem, quer dizer, então, que você tem mais fé do que João?
Você tem mais fé do que Tiago. E olha que Tiago falou de fé, viu? Tiago falou, olha, quando tiver alguém doente, chama o presbítero da igreja, ele vai fazer a oração da fé e ungir com óleo. E a oração da fé vai curar o enfermo, vai expulsar o demônio. Mas Jesus disse que os discípulos não conseguiram expulsar aquela casta por causa da pouca fé. Então esses pastores de hoje têm mais fé do que Tiago. Tiago que ensinou na sua carta para o homem não ser duvidoso como a onda do mar, mas para que ele tivesse fé, convicção. Então os pastores de hoje têm mais fé para expulsar a casta de demônio do que Pedro, do que João, do que Mateus, do que Lucas. É isso? Viu aí? Que cai por terra. Então vamos entender o que Jesus estava falando? Vamos lá? Vamos lá, 20. Então Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e passará, e nada vos será impossível. Outra pergunta. Quem é hoje que expulsa demônio? Vai lá nas igrejas aí. Vai aí nos templos. Procura aí um pastorzão que expulsa demônio. Vai lá na igreja da Pomba, a igreja mais famosa aqui. A igreja que mais exorciza demônio. Vai na igreja da Pomba, desafia lá o bispo deles a transportar o monte de um lado para outro. Porque se ele tem fé, como ele prega, para expulsar a casta de demônio, porque eles fazem o jejum de Daniel, porque eles estão em jejum e oração, então eles também têm que ter fé para transportar montes. E agora? Como é que nós ficamos aqui então? Porque Jesus que disse, presta atenção, foi Jesus que disse, a casta de demônio que só sai por jejum e oração. E esses homens, eles rotam santidade. Eles dizem que são homens de Deus porque eles estão jejuando e orando. Então, já que eles expulsam casta de demônio, já que eles têm mais fé do que Pedro, Tiago e João, que no contexto não conseguiram curar aquele jovem que estava possuído, enfermo, endemoniado, por que é que eles também não transportam montes pela fé? Por que é que pessoas morrem nos ministérios dele doentes? Porque já que eles têm tanta fé, já que eles têm tanta fé que eles expulsam casta de demônio, por que é que todo domingo, eu estou falando todo domingo, mas na verdade é todo dia demônio se manifesta naquele lugar? Por que eles não fazem lá uma oração profética, consagra lá o templo, consagra lá o altar, consagra lá a igreja deles, para ninguém se manifestar? Por que é que eles têm tanta fé? Eu vou até tomar uma água, que o negócio é forte. Aqui é revelação, aqui é manto do céu. Aqui é para libertar as mentes, irmão. Eu sinto que essa palavra está cortando no coração, na mente dos eleitos de Deus. Se eles têm tanta fé para expulsar demônio, por que eles não fazem jejum e oração e consagram todos os seus templos a Deus? Para quem pisar lá dentro, não se manifestar nunca mais na vida. Para quem usa droga, pisar lá dentro, não usar nunca mais na vida. Para quem bebe, pisar lá dentro, não beber nunca mais na vida. Para quem se prostitui, pisar lá dentro, não se prostituir nunca mais na vida. Para quem rouba, pisar lá dentro, não roubar nunca mais na vida. Hein? E aí? E aí? A religião nunca te deixou pensar nessas coisas. A graça de Deus, o Espírito te faz pensar. Porque o culto é racional. É porque o que eles querem é justamente as pessoas endemoniadas. O que eles querem é justamente as pessoas perturbadas de espírito, doentes. Porque o que eles querem é manter as pessoas escravas para ó. Então Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês podem transportar esse monte, porque nada vos será impossível. Agora, olha o 21 e é o tema.
Mas esta casta de demônios não se pode expulsar senão por meio de jejum e oração. Pronto, está aqui a resposta. Aquela casta de demônio que estava naquela criança só podia ser expulso por jejum e oração. E os discípulos não puderam expulsar, disse Jesus, porque vocês têm pouca fé e porque vocês também não estão fazendo jejum e oração. E agora, irmão? Então Jesus estava dizendo que aquela casta de demônios, de doença, aquela enfermidade, só saía por meio de jejum e oração. E agora, irmão Elcio, é verdade? É. Agora é verdade como? Eu vou fazer jejum, eu vou ficar sem comer e sem beber durante 3 dias, vou ficar em oração durante 3 dias e vou sair por aí expulsando demônios nas encruzilhadas. Eu vou sair por aí procurando endemoniados para expulsar porque eu estou em jejum e eu estou em oração. E Jesus disse que é a casta de demônio que só sai com jejum e oração. É isso? É isso mesmo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha outra situação e se preparem. Atos dos Apóstolos 19, 13 a 17. Diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Era o filho lá de um sacerdote. Respondendo, porém, os espíritos malignos, ou espírito maligno no singular, aqui não era uma casta, era um espírito maligno, o espírito maligno disse, presta atenção no que o espírito maligno disse. Agora, recapitulando aqui. Paulo disse que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o espírito está falando de uma vontade, de uma personalidade, de um gênio. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. João disse na primeira carta, no capítulo 4, não crê em qualquer espírito, porque há muitos falsos profetas pelo mundo. Então o espírito está falando de um gênio mau da pessoa, tá? Que deve ser domado. Então este homem que estava endemoniado, esse espírito aqui, era o quê? Era um homem, um gênio mau, uma pessoa perturbada de espírito, que não se controlava. Era uma pessoa perturbada. E os 7 filhos de Cefa, né? Ele era filho de um sacerdote lá dentro dos judeus. Eles foram expulsar esse demônio, tentar curar esse endemoniado, assim como os discípulos tentaram curar aquela criança, lembra? De Mateus 17? Assim como os discípulos tentaram expulsar aquele demônio da criança, tentaram curar aquela criança e não conseguiram, os 7 filhos de Seva também foram tentar expulsar aquele espírito maligno daquele homem. Diferente daquela criança que não pulou em cima de Pedro, Tiago e João e bateu em Pedro, Tiago e João, aqui era um homem. E o camarada tinha força, como eu falei, pessoas perturbadas mentalmente, não se controla, parece que tem força de 2, 3 pessoas, tá? E eu dei meu exemplo na prática quando eu me deparei com essa situação, tá bom? E detalhe, aqueles homens eram tão vazios de si mesmo que eles disseram: Esconjuro-vos ou expulso-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então eles invocaram Jesus a quem Paulo pregava. Vamos lá. E os que faziam isso, os que fizeram isto, eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, o homem perturbado, tá?
Tem nada a ver de um espírito, um demônio que entrou naquela pessoa, um ser espiritual que se apoderou daquela pessoa. Tem nada a ver. Era uma pessoa que tinha problemas psíquicos. Então, respondendo aquele homem, aquele espírito maligno, disse: conheço Jesus. Ah, então aquele endemoniado tinha consciência. Porque os pastores dizem que endemoniado não tem consciência. Mas aquele homem disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Charlando daqueles homens. Quem são vocês para vir para cá me expulsar? 16. E saltando neles, o homem. Não foi que o espírito maligno saiu daquele homem e saltou nos 7 filhos de Seva. O homem que estava perturbado com o espírito maligno saltou, pulou, foi para cima daqueles 7 filhos de Seva. Olha lá, 16. E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, o homem que estava perturbado, e saltando nele o homem que estava perturbado. É por isso que eu falei em outra vez aqui, você está em graça. Você conhece o Evangelho da Graça. As pessoas sabem que você é cristão. De repente alguém bate na sua porta e diz: irmão, você é crente, você é da igreja, me ajude aqui porque o meu tio, meu sobrinho, meu primo está endemoniado, está quebrando tudo lá em casa, está perturbado, ele está possuído por demônio. Vai lá expulsar aquele demônio. Aí você está em graça, você vai dizer: e agora, o que é que eu faço? Ah, já sei. Eu vou lá e vou dizer para aquela pessoa que nada, isso não é demônio não, isso é só perturbação mental. Demônio não existe. Você vai levar porrada. Porque se aquela pessoa está desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, se aquela pessoa está perturbada e tá, não é demônio seres espirituais, você sabe. Então aquela pessoa está fora de si. Aí você vai lá falar para aquela pessoa que não existe demônio. Aquela pessoa pode pegar uma faca, um bastão, uma pedra e te arrebentar. Quem está entendendo? Então você não vai lá, você vai pegar o seu telefone, você crente da graça, vai pegar seu telefone, vai ligar para a SAMU e vai mandar o pessoal vir com aquela agulha, com tranquilizante, para aplicar naquela pessoa que está perturbada. Porque tem muitas pessoas em graça que até se questionam: ô irmão Elcio, então eu vou fazer o quê? Já que não é demônio, então uma pessoa ali perturbada e o vizinho me chamou porque eu sou crente e ele acredita que eu expulso o demônio. Mas eu sei que não é demônio, então eu vou lá e vou dizer: olha, isso aí não é demônio. Você está perturbado. Ah, que novidade. É claro que ele está perturbado. Quem está entendendo? Então tem que ter sabedoria, abençoado. Ainda mais você, se for mulher, por exemplo, né? Você não pode se expor. Se é um macho lá, se é um homem que está lá perturbado. Você não vai aguentar. Né? Eu poderia até ir, dava 2 boxel logo na cara dele, derrubava ele, nocauteava. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Porque não é por força, não é por violência. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Tinha que procurar socorro, médico. Né? É claro, se a pessoa estiver descontrolada, né? Perdão, querendo bater no pai, na mãe, e eu podendo chegar lá e neutralizar aquela pessoa, fisicamente falando, não tem nada a ver, em nome de Jesus sai demônio, não tem nada a ver. Se eu posso chegar lá e dar um mata-leão naquela pessoa e até, sabe, neutralizar aquela pessoa até chegar ajuda médica ou policial, eu vou fazer isso, porque eu não vou deixar a pessoa sair agredindo ninguém. Imagina que eu estou aqui na minha casa, uma pessoa perturbada pula o muro da minha casa, não vê não. É perturbada mentalmente, e aí vem agredir minha esposa, minha filha. Não vem não. Não vem não, porque eu não vou deixar, né, irmão? Eu vou deixar? Não vou. Mas não é para você ir atrás. Ah, porque eu tô na graça, eu vou chegar lá e dizer que aquilo não é demônio, que aquilo é mentira. Aí detalhe, aí os pastores legalistas, sabe o que é que eles vão dizer? Ah, tá vendo aí? Vocês não vão porque vocês têm medo do demônio. Eu vou porque eu estou em jejum e oração, eu vou lá e eu expulso. Vai! Tu expulsa de um pobre coitado bêbado que se manifestou lá e tá caindo.
Tu expulsa de alguém que está lá fragilizado emocionalmente, que começa a chorar quando te vê falando de Jesus, porque se arrepende. Eu quero ver tu expulsar, como eu falei, que na minha cidade de Natal, um homem de quase 180 quilos chamado Índio, queria quebrar as vidraçarias das lojas e sair empurrando todo mundo, e tinha que ter 4 enfermeiros para pegar e dar injeção para acalmar o homem. Vai expulsar desse? Hã? Viu aí, abençoado? Então tem que ter sabedoria. Tá possuído? Ah, disseram que tá endemoniado? Calma aí, meu irmão. Vamos ligar aqui para SAMU, vamos ligar aqui para as autoridades. Daqui a pouco ele fica quietinho. Tá? E se for de baixa estatura, como Zaqueu, se for pequeno, der para você dar uns 2. Vai lá, tenta conversar. Se vai lá, não vai não. Não vai não. Vai não, vai não, vai não. Mas se tiver dentro de um ambiente, né, que não tem como sair dali, aconteceu ali e você estava presente, tenta acalmar a pessoa, dá um copo com água gelada, ou joga um copo com água na cara gelada, para a pessoa acordar, se despertar, ou não sei, tenta dar um medicamento, um calmante, alguma coisa do tipo. Tá bom, abençoados? Não vá não, não vá não, sem a ajuda de um profissional, não vá não. Então, os 7 filhos de Seva, eles foram expulsar esse espírito maligno. 16. E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, e assenhorando dele, de 2, não se apoderou dos 7, 5 caiu logo fora. Ele conseguiu pegar 2 pela camisa. Vem cá, rapaz. Ué, você não está me expulsando em nome de Jesus que Paulo prega? Vem cá. Ele pegou 2 pelo pescoço, talvez tenha pegado os mais franzinos, né? E ó, deu-lhe uma coça, e os 5 caiu fora. Sai capeta, sai diabo, mas correu pro pai, né? E os 2, coitado, apanharam igual pandeiro em samba. É isso mesmo? Pandeiro em samba ou samba em pandeiro? É pandeiro em samba. O perturbado de espírito, endemoniado, como diz o sistema, o espírito maligno, o homem perturbado de espírito, se assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, era mais forte, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O perturbado botou aqueles homens para fugir ferido e pelado. Imagine que cena. Os 2 homens correndo nu na rua, porque não conseguiram expulsar o demônio em nome de Jesus. Em nome do Jesus que Paulo pregava. Eles não conseguiram expulsar, irmão, porque aquele ali era um homem que estava perturbado e tinha muita força. Como os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar também aquele demônio, ou aquela casta de demônio, que estava na vida daquela criança. E agora outra coisa aqui que vale a pena você raciocinar. Já estava quase terminando, mas tem muito assunto. Isso aqui é algo para a gente pensar e falar. Se aquele homem estava possuído de demônios, e os 7 filhos de Seva não conseguiram expulsar, por que aquele demônio não saiu e possuiu aqueles homens? Não, aquele demônio não possuiu aqueles homens. Porque aqueles homens não tinham doença. Por que aquele demônio não saiu daquele homem e se apoderou de um deles, entrou, possuiu aquele homem? Não. Por que aquela criança que estava cheia de demônio, com casta de demônio, que só saía com jejum e oração, e eu vou chegar lá? Por que é que aqueles demônios não se apoderaram ali de Judas? Por que é que aquela casta de demônio não saiu da criança, já que os discípulos, os apóstolos tentaram expulsar e não conseguiu? Que tinha pouca fé? Por que é que aqueles demônios não se apoderaram de Tomé, que era incrédulo? Porque não eram seres espirituais, simplesmente assim. Era um problema da criança, era um problema daquele homem que estava endemoniado, era um problema do gadareno que estava perturbado. Quem está entendendo? Amém, abençoados? Então, versículo 17. Versículo 16. E saltando o homem que tinha espírito maligno e assenhorando-se de 2, não pôde mais do que eles. Pôde mais do que eles. De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Botou aqueles homens para correr pelado, nu com a mão no bolso, como diz uma música. 17. E isto foi notório em todas aquelas
aquela redondeza, ou a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora é interessante, o nome do Senhor Jesus era engrandecido porque os 7 filhos de Seva, é Seva, né? Seva, não conseguiram expulsar o demônio. Que coisa interessante, né, abençoado? O nome do Senhor Jesus, o temor não deveria cair se de fato aquele demônio ou endemoniado fosse curado? Mas nesse contexto aqui, caiu o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus Cristo foi engrandecido por aqueles homens não obterem sucesso sobre o demônio. Então vamos lá. Olha que coisa. Então, o endemoniado glorificou o nome do Senhor. Então, por causa de um endemoniado que botou 7 filhos de sacerdote para correr, exaltou o nome do Senhor, caiu o temor de Deus sobre a vida das pessoas que habitavam em Éfeso, porque o endemoniado venceu o filho do sacerdote. Olha que coisa, que contradição. Vocês já pensaram nisso? Que coisa, né, abençoados? Caiu o temor de Deus na vida das pessoas porque as pessoas viram que não era qualquer um que curava, que não era qualquer um que libertava, que não era qualquer um que vinha para cá usando o nome de Jesus, usando Paulo como referência daquele que servia a Jesus para fazer acontecer. Caiu o temor na vida daquelas pessoas e o nome do Senhor foi glorificado, porque as pessoas passaram a conhecer de fato aquelas pessoas que andavam alinhado com Cristo, que andava com Jesus de Nazaré. Ah, irmão Elcio, mas aqueles que não conseguiram expulsar, porque faltou fé. E por que foi que Jesus falou que aquela casta de demônio só saía com jejum e oração? Pronto, agora nós vamos encerrar. Isaías capítulo 58, versículo 3 ao 11. E agora nós encerramos. Que jejum? Que oração? Jesus disse, essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Mas será que Jesus estava falando de jejum e oração legalista? Ficar sem comer, sem beber e ficar orando a noite toda e aí vai estar cheio de poder para expulsar demônio? Não. Agora vamos aprender o tipo de jejum alinhado com a oração, né? Paulo fala a Timóteo que pela oração e pela palavra, pela doutrina, pelo ensinamento, pela oração e pela palavra, tudo é santificado. E aí eu coloco também aqui a questão do jejum. Paulo disse, pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Jesus disse, a casta de demônio que só sai com oração e jejum. Então aquela criança estava doente, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus disse que aquela casta de demônio só saía com jejum e oração. Tá bom. Então o pastor vai fazer jejum e oração e vai expulsar? Não. Sabe por quê? Olha o jejum que Jesus falava. Isaías capítulo 58, versículo 3. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, acheis o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Queridos, aqui nesse texto, as pessoas estavam questionando a Deus porque estavam jejuando e Deus não estava atentando para o seu jejum. A questão
era o motivo do jejum, como eles faziam o jejum. E Deus disse, por boca do profeta Isaías, que o jejum que eles faziam era para o seu próprio contentamento, requerendo tudo do vosso próprio trabalho. O jejum que eles faziam era para benefício pessoal, não era nada em prol do outro. Então Jesus disse que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração, desde quando o jejum e a oração fosse voltado para o próximo, para libertar o próximo, para curar o próximo. E não como essas pessoas fazem hoje jejum e oração para ter uma casa própria, para ter um carro do ano, para ter um casamento abençoado, para ter um emprego bom. Então, subentende aqui que aqueles discípulos de Jesus não expulsaram aquele demônio, aquela casta, porque eles não estavam fazendo isso, pelo menos naquele momento. Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para terdes punhadas de impiedade, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Versículo 5, olha lá. Olha, então no versículo 4 diz que o jejum ali era para contendas de palavras, para debates, para ver qual a igreja que é mais poderosa, para ver quem expulsa mais. O jejum e a oração hoje do sistema religioso é para ver quem tem mais membro, para ver quem tem mais dízimo, para ver quem é mais sábio, inteligente. Para contendas e debates. Não tinha um propósito de Deus. Versículo 5, Isaías 58, 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, e incline sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco de cinza e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? É esse o tipo de jejum que Deus queria? Que o homem ficasse com fome o dia todo? Ajoelhado em um pano de saco e cinza? Era esse o tipo de jejum? Claro que não. Agora olha o versículo 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Olha o jejum que Deus escolheu. É por isso que aqueles discípulos não expulsaram aquela casta de demônio. Porque aquela casta de demônio só saía com jejum e oração. Mas que jejum e que oração? Do modo certo. Que modo? Do modo de Deus. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. Olha o jejum que Deus escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade, que deixa de praticar o que é errado. Que desfaça as ataduras do jugo. E que deixes livres os aquebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também, versículo 7, que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em tua casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas a tua carne ou a do teu próximo? Ou não se esconda do teu próximo? Como disse Tiago. O que adianta você ver alguém mal vestido, necessitado, e você tendo condição de ajudar, você dizer, volte amanhã, volte daqui a 8 dias, tendo condição de ajudar. Então aquela casta de demônios só podia sair com jejum e oração. E qual era o jejum que Jesus falava? Deixar a impiedade, desfazer as ataduras do jugo, pregar a libertação, ensinar as pessoas, amar ao próximo, socorrer o necessitado. Ou seja, as pessoas ou os discípulos
tinham que estar nesse espírito, nesse temor de Deus, praticando essas coisas, para aí sim o dom da cura se manifestar e eles curarem. Coisa que naquele contexto eles estavam sem moral diante de Deus. Coisa que aqueles 7 filhos de Seva não tinha credibilidade diante de Deus. Deus não os outorgou, Deus não enviou, Deus não liberou o dom, a graça, para que eles expulsassem aquelas enfermidades, aquelas perturbações. Porque a casta de demônio que só sai com jejum e oração, e o jejum e oração não é abstinência de alimento, é uma conduta diante de Deus, é amor ao próximo. Sabe, se aquele bom samaritano tivesse aparecido aqui no lugar dos 7 filhos de Sevas e tivesse expulsado, né, usado de autoridade, ele sim, o bom samaritano, que nem andava com Jesus, poderia curar aquele perturbado, assim como ele acolheu aquele homem ferido, assim como ele foi usado, foi um instrumento de Deus ali para cuidar daquela pessoa que estava necessitada. Então, trocando por miúdos, abençoado, quando você ama a Deus, quando você se posiciona como filho de Deus, quando você ama o seu irmão e você chega com graça no coração, para instruir a pessoa logo é liberta de toda a escravidão. Quando você vai socorrer alguém que está endemoniado, perturbado, você vai ser um instrumento de Deus para trazer cura para aquela alma. Muitas vezes, não é você levantando a mão e colocando a mão na cabeça, sai demônio, não. É você parando para aconselhar uma pessoa com a palavra de Deus. É você conversando com uma pessoa que está passando um problema de depressão, e dizendo, filho, filha, procura um psicólogo, vai tomar um medicamento, quer uma força, eu te ajudo. É você aconselhando com palavras sábias, é você sendo um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Esse é o tipo de jejum e oração que vai expulsar estas castas de demônios, essas pessoas que estão perturbadas mentalmente dentro da religião, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder a salvação, com medo da pombagira, com medo de Exu Caveira, com medo de Exu Mulambo, com medo do preto velho. São essas pessoas que estão possuídas hoje de ignorância religiosa, que você vai chegar com o amor de Deus, com a graça de Deus, ensinar essas pessoas, e essas pessoas vão ser libertas dentro desse nosso contexto em graça, de tudo aquilo que aflige. Ah, irmão Elcio, mas aquela pessoa que estava doente mesmo, que estava enferma, você vai ser um instrumento de Deus para levar ao médico, para comprar um medicamento. Você vai ser um instrumento de Deus para dar uma assistência. É isso. Só isso. Porque essa casta de demônio que só sai com jejum e oração, não é esse jejum religioso que eles fazem aí, que todo dia o demônio se manifesta. Se eles pregassem o evangelho com amor, se eles pregassem a verdade, se eles ensinassem, porque esse é o jejum que Deus quer, que você largue, solte as ataduras daqueles que estão presos, que você liberte, que você dê pão ao faminto. Existem pessoas que estão nus, não no sentido literal agora, mas no sentido espiritual, no sentido do entendimento. Existem pessoas que estão 20, 30 anos nas igrejas evangélicas, no sistema religioso, mas estão despidos. Por quê? Porque não tem entendimento de Deus. Você vai chegar e vai vestir essas pessoas com a graça, você vai vestir essas pessoas com o ensinamento, com a doutrina do evangelho. Você vai libertar essas pessoas desse jugo de escravidão com o ensinamento de Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado. Você vai salvar essas almas com a palavra da verdade. Por isso que Paulo disse a Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Conserva a sã doutrina para que você também venha se salvar e salvar aqueles que te ouvem também. Então, uma vez que você conserva essa sã doutrina, uma vez que você guarda esta graça de Deus, você está curado, sarado, lavado, regenerado, e agora você vai também salvar, curar, vestir essas pessoas que estão despidas, porque o sistema religioso enganou essas pessoas, dizendo que essas pessoas estão possuídas de demônios, quando na verdade essas pessoas estão doentes mentalmente,
psicologicamente falando, ou estão doentes religiosamente falando, cheia de espíritos que possuem, que entra e sai, e que na verdade não é isso. Amém, abençoados? Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna. Se essa palavra te edificou, compartilhe aí à vontade, tá bom? Claro, eu sei, nem Jesus agradou a todos e eu não estou aqui tentando convencer ninguém de nada. Eu estou passando o nosso entendimento com olhos iluminados e aqueles que recebem, glória a Deus. Aqueles que vêm aí para criticar e depois ficar colocando aí, mas aquele texto. Só esta mensagem de hoje também, né? 1h e 15 minutos de mensagem. Só essa mensagem a gente explicou vários assuntos, tá? O endemoniado de Gadara, a mulher que tinha um espírito de adivinhação, os 7 espíritos, né? Que entrou na casa que estava varrida, etc. Então, por aí você vai pegando uma linha, um entendimento, você vai se libertando de toda a mentira, de tudo aquilo que a religião colocou na tua mente, tá bom? Fui, até o próximo encontro, graça e paz, graça eterna.